Então, pessoal, olha só. Esse aqui é um exercício que é para você calcular o volume de um sólido. Aí ele descreve o sólido. Ele diz como é que é a cara do sólido. Ele falou o seguinte, olha, o sólido fica entre os planos y igual a 0 e y igual a 2. Aqui, y igual a 0 é o eixo x, o y igual a 2 é essa linha horizontal que passa pelo 2. Se você pegar esse plano assim e deitar ele, fica um negócio mais ou menos assim. Então o meu sólido fica entre esse eixo aqui e essa reta aqui. Fica entre essas duas retas aí. E ele falou o seguinte, as seções transversais são perpendiculares ao eixo y. Então você corta, mas perpendicular ao eixo y aqui, ó. Vai formar um ângulo de 90 graus aqui, as seções com o eixo y. Nós fizemos muito assim de eixo x, mas esse aqui é perpendicular ao eixo y. E ela avisou, o autor avisou que as seções transversais eram discos circulares que iam do eixo y, o diâmetro, né? Vai do eixo y até essa curva aqui, x igual a raiz de 5y². Raiz de 5y², isso é uma parábola com a boca voltada na direção do eixo x, né? Ela é uma parábola sim, horizontal. Não é uma horizontal, né? Ela a abertura dela é na direção do eixo x. Essa aqui é o x igual a algum número positivo vezes y². E aí, ele quer saber qual é o volume do sólido. Pois bem, vamos lá. Para você achar o volume do sólido, você tem que achar a área da seção transversal. Isso aqui é o ponto fundamental aqui nesse tipo de exercício. Eu preciso saber, para um y fixado, qual é a área desse corte aqui. Você faz o fatiamento, aí eu olho para aquela como é que eu chamo isso, hein? Aquele desenho que aparece, né? Quando você corta, olha o desenho, e eu quero saber qual é a área desse desenho. A área vai ficar em função da posição do corte. Note que se você vier para cá, mais para cima, mais para perto do 2, o diâmetro vai tender a 4, porque aqui, ó, o x igual a 4 aqui, é que vai produzir aquele y... Não é 4 não. Aqui já é outra coisa, inclusive, ó. Porque eu poderia querer saber o seguinte, vamos descobrir qual vai ser esse valor aqui. Aqui, basta você colocar aqui, se você colocar o y igual a 2, vai ficar 4 raiz de 5, né? Se você colocar y igual a 2, ó, 2 ao quadrado 4 vezes raiz de 5. Então, 4 raiz de 5. Esse aqui seria o valor do x, né? Quando você coloca o y igual a 2, o x vai ser 4 raiz de 5. Então veja que a distância do eixo y até, né, a distância aqui dada por essa curva, vai ficando cada vez maior se você vai pegando esse y e vai colocando ele para cima. E vai ficando cada vez menor se você vai chegando perto do zero. Então isso não é um número fixo, isso é uma função. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a área da seção transversal. A área da seção transversal é a área de um disco. Um disco onde isso aqui é o diâmetro. É o diâmetro. Tá, mas então como é que eu faço para achar a medida do diâmetro, hein? Sempre a medida do diâmetro é a distância entre esse ponto e esse ponto. Olhando aqui no bidimensional, é a distância desse ponto até esse ponto. Aqui você tem um disco aqui, ó. E eu quero saber essa distância. Gente, mas a distância entre pontos assim que estão na horizontal é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Se os pontos estão na vertical, é o ponto de cima menos o ponto de baixo. Se os pontos não estão nem na horizontal e nem na vertical, aí tem aquela... Você tem que fazer aqui um triângulozinho aqui, usar Pitágoras. Aí você chega naquela fórmula da distância entre dois pontos. Mas se a linha é horizontal, a distância entre esses pontos aqui é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Então eu começo aqui com o diâmetro. O diâmetro, aí nesse lugar aqui, nesse y aqui, é o ponto da direita. Mas qual é o ponto da direita? Esse aqui, ó, o x desse ponto aqui, quanto que vai ser? Não é isso aqui? Isso aqui não vale raiz quadrada de 5 vezes y²? E o x desse ponto aqui? Ah, o x desse ponto aqui é 0. Então é raiz de 5y² menos 0. Então vai ficar assim, ó, raiz de 5y². Isso é o diâmetro. Mas eu preciso, o que eu preciso para calcular a área do disco? Como é que é a área de um disco?
Não é π vezes o raio ao quadrado? Então eu preciso do raio. Então o raio ali, ó, o raio ali vai ser o diâmetro dividido por 2. É muito simples, ó. Vai ficar raiz de 5 multiplicado por y ao quadrado dividido por 2. Pronto, aí você achou o raio. O raio, né, ficou raiz de 5y ao quadrado sobre 2. Então, com isso agora eu consigo achar a área, ó. A área vai ser que é integral? A área vai ser π multiplicado por r elevado ao quadrado. Não é assim que é calcular a área? Πr ao quadrado. Mas aqui esse πr ao quadrado é de y. Então vai ficar aqui π vezes o r que nós acabamos de calcular aqui em cima, ó, que é raiz de 5 sobre 2 y ao quadrado. Esse que está aparecendo aqui dentro é o r, que nós calculamos ele aqui em cima, ó. πr ao quadrado. Aí quando você elevar ao quadrado, você obterá assim, ó, que a de y será π vezes raiz de 5 ao quadrado, 5. 2 ao quadrado, 4. E o y ao quadrado dá y à quarta. Então aqui vai ficar assim, ó, 5π, vamos colocar o 5 primeiro aqui, 5π sobre 4 vezes y à quarta. Isso aqui é o a de y. E para você achar volume, é a integral da área, olhando onde é que essa variável varia. Essa variável varia, o y varia de 0 até 2. Aqui, ó, esse aqui varia sim, de 0 até 2. Então, nesse caso aqui, o volume vai ficar sendo assim, a integral de 0 até 2, de 5, dessa função aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. A de y dy. Então, vai ser a integral de 0 até 2, o a de y é esse aqui, ó. Vai ficar 5π sobre 4 vezes y à quarta dy. Agora, esse 5π sobre 4 é constante, ele pode sair, vai ficar assim, ó, 5π sobre 4. E aí você vai integrar y à quarta, que dá y elevado à quinta, dividido por 5, variando de 0 até 2. Esse 5 com esse 5 cancela, aí você vai ficar só com π sobre 4, ó, π sobre 4, aí tem que trocar o y por 2, depois trocar o y por 0. Por 0 vai dar 0, então é só trocar o y por 2, ó, 2 à quinta, vai ficar assim, 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta dá 32. 32π sobre 4. Que dá para simplificar, né? 32 dividido por 4, 8, né? 4 vezes 8 não dá 32? Então vai ficar 8π unidade de volume. Pronto, resolvido o problema. Vocês viram que a integral aqui também, nessa lista de exercício aí, o autor também não pede muito assim para você resolver integrais muito complicadas. O foco aí é em você matematizar o problema, e a integral que aparece geralmente são integrais simples. Oi?